Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 6, depois nós vamos ler o 8, o 18 e o 19. Assim nós vamos ter um entendimento do que aconteceu, sem que precisemos ler o capítulo inteiro. Nos diz assim a palavra. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, que era uma cidade, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, a Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém. Até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Irmãos, eu acredito que já deve ter acontecido com você, como também já aconteceu comigo, de você chegar em casa e se deparar com uma notícia trágica. Você chegar em casa e ouvir não boas, mas más notícias. Quando nós estamos chegando em casa, nós estamos geralmente chegando para descansar, para estar com a família. E assim Davi e os seus homens estavam chegando em casa, retornando de uma batalha na qual ele havia se envolvido com os seus homens sem consultar o Senhor, e na realidade eles nem participaram diretamente dessa batalha, mas estavam retornando para o lar. E ao chegar em casa, ao chegar na cidade chamada Ziclague, Davi se depara com a seguinte situação: a fumaça subia de praticamente todas as casas, porque a cidade havia sido incendiada. Antes disso, os bens haviam sido todos saqueados, e as mulheres daqueles homens, inclusive as mulheres de Davi, e os seus filhos, haviam sido levados à escravidão, levados ao cativeiro por aqueles que haviam invadido a cidade, que eram os amalequitas, e que invadiram a cidade se aproveitando do fato de Davi e seus homens de guerra não estarem na cidade. Então, ao retornar Davi com seus homens,
eles se deparam com a pior das notícias: a cidade incendiada, os bens roubados, e como se não bastasse, ali não estavam suas mulheres e seus filhos. Agora se coloque no lugar de Davi, que liderava os homens, as famílias daquela cidade. Naquela época, Saul ainda estava vivo e perseguia Davi, mas Davi estava com seus homens, fugindo de Saul, e ao mesmo tempo que tentava se manter vivo, tentava também o que era seu por direito, que era o trono, que era o reinado sobre Israel, o qual Deus já havia lhe dado pelo profeta Samuel. Então se coloque no lugar de Davi, como se não bastasse toda essa situação. No versículo 6, nós temos escrito que o povo, que aqueles homens já falavam em apedrejar Davi pelo que havia acontecido. Então, como se não bastasse a angústia que Davi estava sentindo por se deparar com aquela situação da sua casa destruída e a casa das pessoas que eram seus amigos destruída, e da sua família não estar ali, e ele não saber se a sua família estava viva ou morta, como se não bastasse essa situação, Davi ainda carregava consigo a angústia de saber que os seus homens planejavam matá-lo, apedrejá-lo. Davi estava angustiado. O que você faria numa situação assim? Pense um pouco, se coloque no lugar de Davi. Se coloque no lugar de qualquer um daqueles homens que chegaram na sua casa e se depararam com a sua casa saqueada, queimada, e os seus filhos e a sua esposa ou o marido já não estavam mais lá, e você não sabe o que aconteceu com eles. Se estavam vivos, se estavam mortos, se haviam sido maltratados. Pense um pouco numa situação como essa. Agora, imagine que, como se não bastasse, você fosse o responsável por isso ter acontecido. Porque foi Davi que levou aqueles homens com ele, para que estivesse dando apoio a Aquis, rei de Gate. E na realidade nem se sucedeu esse apoio. Se você ler o capítulo 29, você vai entender o que eu estou falando. Davi, na verdade, saiu da cidade com seus homens sem consultar a Deus, sem pedir a direção, a confirmação de Deus. Ele foi por sua conta e risco. E quando retornou, ele se deparou com essa situação. O que você faria no lugar de Davi? Ao se dar conta de uma situação ocorrida trágica na sua família, na sua casa, com as pessoas que você ama, o que você faria? O mesmo versículo 6, que diz que o povo quis apedrejar Davi, nesse mesmo versículo está escrito o que Davi fez. A palavra diz, veja comigo, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Será que nós temos agido assim quando situações trágicas vêm ao nosso encontro? Será que nós nos lembramos de, assim como Davi, encontrar no Senhor a força para viver, para seguir em frente, para nos levantarmos e seguirmos? Foi o que Davi fez. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E o texto continuará dizendo que Davi também
consultou o Senhor, versículo 8, a respeito do que ele deveria fazer. Ou seja, Davi aprendeu com seu erro. O que eu devo fazer, Senhor? Me dá um sinal, me diga o que fazer. E o Senhor lhe respondeu: vá atrás dos amalequitas, porque tu os alcançarás, os vencerás e trarás de volta todos os teus familiares e pertences. E assim foi feito. Davi pediu a direção de Deus e agiu segundo a orientação de Deus. Mas eu quero me deter, irmãos, no versículo 6. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ontem, preparando essa palavra em oração, eu percorri todo o livro de Salmos. Todo o livro de Salmos, porque eu sei que todos os momentos mencionados na história de Davi, onde ele consultou o Senhor, onde ele buscou o Senhor, nós temos um ou mais de um salmo relacionado a esse momento. E apesar de eu não ter encontrado nenhum comentário bíblico que me diga que foi esse salmo, eu senti muito forte no meu coração que foi o Salmo 86, o salmo da oração que Davi fez para se reanimar no Senhor. E eu peço que você confira comigo, por favor. O Salmo de número 86, onde nós vamos encontrar neste salmo Davi se rendendo ao Senhor em oração, suplicando ao Senhor por direção, por avivamento, por força, e declarando a sua confiança ao Senhor. Eu peço que você acompanhe comigo esse salmo na sua Bíblia, por favor. Salmo 86, e que você imagine Davi naquela situação, sem a sua família, sem saber o que aconteceu com eles, sem saber se suas esposas estavam vivas, se seus filhos estavam vivos, sabendo apenas que enquanto ele estava ajudando um rei amigo, entraram na sua cidade, saquearam não somente a sua casa, mas todas as casas dos seus amigos, dos seus homens guerreiros, e levaram todas as famílias deles. E esses homens, amargurados com essa situação, estavam planejando apedrejar Davi. Então imagine como Davi se sentia nessa hora, imaginando que talvez seriam seus últimos momentos, e precisando urgentemente de uma direção, de uma proteção da parte de Deus. Eu creio que nenhum de nós enfrentou uma situação como essa, mas há na palavra de Deus exemplos que nós precisamos tomar para a nossa vida, para que nós estejamos aprendendo com eles, irmãos. E Davi fez a coisa certa. Direcionado pelo Espírito Santo de Deus, Davi orou da seguinte maneira, Salmo 86, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração.
e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. A oração de um aflito, mas também a oração de alguém que sabe o Deus a quem ele serve. Apesar de Davi não entender por que estava acontecendo tudo aquilo, apesar disso, Davi perseverou em declarar que confiava no Senhor, que como homem, ele não compreendia os desígnios de Deus, mas que ele tinha certeza, veja comigo o versículo 7, que se ele clamasse ao Senhor no dia da angústia, o Senhor lhe responderia. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. O mesmo também é dito no Salmo 46, que nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em algumas versões, socorro bem presente nas angústias. Será que nós nos lembramos disso? Que principalmente quando estivermos atravessando uma situação de calamidade, de tragédia, de aflição, de dor, é principalmente nesta hora que nós temos que recorrer ao nosso Deus. Eu sei, irmãos, que diante de uma situação assim, a nossa primeira pergunta, a primeira coisa que sai dos nossos lábios é: Deus, por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Eu sou o teu servo, eu te amo, eu faço a tua obra. Eu saí da minha cidade e deixei a minha esposa e os meus filhos, confiando em ti. E eu retorno e não os encontro a minha cidade toda queimada, e os nossos bens despojados, saqueados. Por quê, Deus? Por quê? É natural que a primeira coisa que façamos seja isso. É natural, irmãos. É natural. Qualquer um de nós pode agir assim. O texto não me diz, mas talvez Davi tenha dito isso antes de fazer essa oração. Mas em seguida, ele se lembrou de quem é o seu Deus.
Ele se lembrou de quantas vezes o Senhor já o tinha livrado, já tinha sido com ele. E principalmente, de que o Senhor não rejeita alguém que se apresenta a Ele com o coração quebrantado e contrito. É no momento da angústia, irmãos, é no momento da dor, é no momento em que às vezes nem temos mais lágrimas para derramar, que Deus inclina o seu ouvido e espera pela nossa oração, queridos, e espera que nós nos acheguemos a Ele, não para encontrarmos explicação do que está acontecendo, porque Ele não nos prometeu explicar coisa alguma, mas Ele nos prometeu consolo, força, que nos levantaria se a Ele recorrêssemos, e nos daria a sua direção. E essa é a palavra, queridos, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, para compartilhar com vocês, porque nós vivemos dias maus, nós vivemos num mundo cada vez mais perigoso, cada vez mais conturbado, é cada vez mais difícil se manter firme no Senhor, no meio de uma geração perversa. É cada vez mais difícil mantermos o nosso coração limpo, é cada vez mais cansativo nos mantermos fiéis a Deus. Mas não esqueçam, irmãos, de que o segredo é a oração. A oração, a oração. Nos achegarmos a Deus com sinceridade plena, como Davi se achegava a Deus. No início do Salmo 86, Davi diz: estou aflito e necessitado. Ele foi humilde e reconheceu a sua condição, e declarou como ele se sentia naquele momento. Meu irmão, minha irmã, quando você se sentir assim, busque a Deus de todo o teu coração, se tranca no seu quarto, dobre o seu joelho e fale com Deus, abra o seu coração diante de Deus, porque Ele ouve a sua oração e vai socorrer você. Não é por acaso que esse salmo termina dizendo: Tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Ele derrama o seu Espírito sobre todos que se apresentam a Ele com lágrimas nos olhos, com o coração quebrantado. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Serão consolados. Chore na presença de Deus, quebrante o seu coração diante do Senhor, se humilhe e reconheça: Senhor, eu declaro que eu não estou entendendo, Pai, o que está acontecendo. Eu não sei os porquês e nem os paraquês, mas eu sei, Pai, em quem eu tenho crido. Eu sei, ó Deus, que Tu és soberano, e que nada acontece sem a Tua permissão, Pai. Eu confio em Ti, e eu declaro, ó Deus, que Tu continuas sendo o Senhor e Salvador da minha vida. Senhor meu Deus, trabalha no meu coração, Pai, fortalece a minha alma, ó Deus. Seja o meu socorro nesse momento de angústia, Pai, porque não há outro a quem eu possa recorrer, ó Deus. Só o Senhor pode me livrar, só o Senhor pode me consolar, só o Senhor pode me ajudar a seguir em frente, Pai, e a continuar fazendo a Tua obra. Me dê, Senhor, a Tua direção, Pai.
Me dê, Senhor, a tua proteção, ó Deus. Afasta de mim o tentador. Tira da minha mente e do meu coração todo e qualquer pensamento que não provenha de ti, Pai. Pai amado, consola-me de tal forma com teu Espírito Santo, que eu seja um instrumento teu para consolar os abatidos, ó Deus. Usa-me, ó Pai, nessa hora, Pai, para que aqueles que sabem que eu te sirvo reconheçam o quanto o Senhor é grande na vida daqueles que te buscam, Pai. Ainda que soprem os ventos, que caia a chuva, que venha a tempestade, Pai, eu não serei abalado por quem te confio. Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu Deus. Não há outro além de Ti, fortaleza minha, ó Deus. E para a Tua glória, Pai, é que assim nós oramos, ó Deus. Para a Tua glória, Senhor, é que assim nos prostramos em Tua presença, Pai, reconhecendo, ó Deus, que nada somos e que toda força vem de Ti. Todo poder é Teu, Senhor, nos céus e na terra. E nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos, ó Pai, no Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós, que nos deu exemplo de perseverança e de amor, ó Pai. Senhor, seja feita a Tua vontade, Pai. Pai, o Senhor trouxe a Davi tudo quanto, Senhor, ele havia perdido, Pai, e lhe deu muito mais ainda. E eu tenho certeza que para a Tua glória, Senhor, dias melhores virão para todos que confiam em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, e aconteça o que acontecer nesses últimos dias, Pai, nesses dias maus, ó Senhor, aconteça o que acontecer, ó Deus vivo e santo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que continuaremos confiando em Ti, que Tu és o nosso único Senhor e Salvador, que não há outro além de Ti, Senhor, e que em Ti é que somos reavivados, reanimados, para seguir em frente, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.